Olá, seja bem-vindo ao podcast Papo com Cerealista, o podcast da CERDS, da Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, que tem a produção da Mídias Comunicação e Marketing e também a divulgação do portal Agronovas. É o podcast que conecta você às vozes influentes do agronegócio e com temas também relevantes para o agronegócio e principalmente para o setor cerealista no Brasil. Tem a parceria também de grandes marcas do agro, eu estou falando da Carpan, pioneira na fabricação da máquina rotativa de limpeza de grãos e também Trilhadeiras, tecnologias para uma pós-colheita de qualidade, Fokin gerando soluções e integrando tecnologias, isso desde 1947 recebemos aqui o CEO da Fokin, também o pessoal de irrigação da Fokin, nesse bate-papo de hoje. De Paolo, a cucina da Serra Gaúcha ao Brasil e ao mundo. A cozinha da Serra Gaúcha no Brasil e no mundo. WebSilos, referência em assessoria técnica no segmento de pós-colheita e armazenagem de grãos. Vem aí o Centro Internacional de Treinamento em Pós-Colheita e Inovação da WebSilos. Estamos aqui no Boulevard Convention Vale dos Vinhedos. Estou falando do maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do sul do Brasil. Está recebendo aqui o segundo Congresso Brasileiro dos Cerealistas. E ainda, a Mídias Comunicação e Marketing, especialista na produção de vídeos para o agronegócio e, claro, o portal Agronovas, que divulga o podcast Papo com Cerealista. Você pode acessar o agronovas.com.br ou então nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. Você pode entrar lá no @agronovasbrasil, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as informações, como desse episódio aqui, o nosso terceiro episódio do podcast Papo com Cerealista. Como vocês podem ver, estou recebendo aqui uma mesa recheada de importantes cerealistas dos 3 principais estados produtores de soja do Brasil. Afinal, o tema é a safra de soja, num ano especial que marca os 100 anos da produção de soja no Brasil, produção essa que começou aqui no Rio Grande do Sul. Então, para falar um pouco dessa visão diferenciada nesses 3 estados, eu estou recebendo, ao meu lado direito está aqui o Ayrton Gilmar Ros, diretor da Sementes Ros de Não Me Toque, cerealista gaúcho. Tudo bem, Ayrton? Tudo certo. Bom, recebendo também do meu lado esquerdo aqui, cerealista lá de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, disparado, o maior estado produtor de soja e de tantas outras culturas, o Jair Ruhoff, que é diretor da Binote Armazéns Gerais. Tudo bom, Jair? Tudo certinho, tudo jóia. Tá certo. E aqui também está o Arnei Antônio Frasson, que é o diretor da AB Agro Brasil de Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Arley, muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Bom, estamos aqui também com o pessoal do hotel. Eu quero entender um pouco mais desse centro de eventos aqui, que foi construído aqui, é o maior hotel para eventos, isso do sul do Brasil. Estou aqui com o CEO, estou aqui também com o diretor comercial, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Está conosco mais uma vez o Alceu Menegol, o executivo da CERDS. Muito obrigado, Menegol, mais uma vez pela presença. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Obrigado a todos pela presença. E estamos aqui, do meu lado esquerdo, aqui, CEO da Fokin, o seu Jorge Silva, também o Bruno Halbe, que é supervisor de irrigação. Quando nós entrar em tecnologia, que eu sei que a Fokin trabalha muito com a agricultura 4.0, queremos a contribuição de vocês para a gente falar um pouquinho de tecnologia também. Tá bom, gente? Mas vamos começar falando da safra de soja? Vamos começar com o Ayrton. Ayrton, o que dá para esperar dessa safra de soja que começa a ser, já está sendo implantada aqui no Rio Grande do Sul, ainda também estamos colhendo um pouco do trigo, mas finalizando já, e implantando essa safra de soja, o que dá para esperar? Um investimento alto por parte do agricultor, o agricultor está cauteloso, o que a Ros está imaginando? Bom, boa tarde a todos. Arnei, meu parceiro de Sebra, obrigado, Rafael. Jair, nosso parceiro também de cerealista no Mato Grosso, né? Tanto é que a gente tem uma entidade forte que é a Sebra, né? Depois de tantos anos de trabalho, a gente conseguiu formar uma entidade forte que hoje é a Sebra, né? Pelos estados, né? Que a gente trabalha, como a Cepar no Paraná, a Serra do Sul, a Semato no Mato Grosso. Então, conseguimos uma união forte e hoje nós cerealistas estamos aqui reunidos nesse congresso com a nossa presidente do Jerônimo Gerg, né? Nosso grande presidente hoje da Sebra, um evento assim que nacional que foi escolhido o Garibaldi para ser a sede do evento. Estamos presentes com isso. Rafael, eu pego assim a base dos últimos 5 anos aqui no Rio Grande do Sul, para falar especificamente do nosso estado. A gente, desde 2020 para cá, a gente pegou 4 secas praticamente, né? E no último ano pegamos uma enchente terrível, né? Esse ano aqui, inclusive, onde
se perdeu boa parte da soja, da safra gaúcha, né? E eu sempre comento, se a chuva tivesse começou em 2, 3 de maio, tivesse começado um mês antes, 2 de abril, talvez nós teríamos perdido toda a safra gaúcha com qualidade. E mesmo assim ficaram muitos resíduos de soja com má qualidade, principalmente na zona sul e fronteira do Rio Grande do Sul, que foi colhido mais tarde, né? Então deu muitos problemas de qualidade. Com relação a esse ano, já começou bem ameno, né? Choveu, depois de todas as enchentes, deu uma amenizada no clima, deu uma impressão de normalidade no clima de novo, né? Eu tenho fazenda em Santa Bárbara do Sul, além da cerealista. A gente hoje está plantando soja, entendeu? Tivemos algumas chuvas aí, mas talvez dos últimos 4 anos, talvez dos últimos 5 anos agora, talvez seja o melhor. Questão de plantio, foi muito soja plantada em outubro, que o clima ajudou, e muito soja plantada em novembro. Então, praticamente não vai ter muito plantio de dezembro. Já significa uma boa melhora, talvez, na produtividade da soja no Rio Grande do Sul, porque a época boa de plantio é normalmente em outubro e novembro. Quando já entra em dezembro, já começa com quebra de produtividade, e pelas pesquisas sempre se fala que cada dia que entra em dezembro já perde um saco de soja mais por hectare. Isso é um fato realmente concreto, né? Então, esse ano dá a impressão, depois dos últimos 5 anos que eu falei, dá a impressão que esteja normalizando o clima. Com o plantio de soja, aumentou a soja no Rio Grande do Sul, devido aos custos também. O milho, com as últimas secas dos 4 anos, e agora com essa enxurrada toda, com alto custo dos fertilizantes, a semente de milho muito cara também. Falam na produção de 50% de quebra no plantio do milho no estado do Rio Grande do Sul, entendeu? Então, consequentemente, haverá mais soja na cultura de verão. Então, está bem encaminhada tanto a safra de milho como de trigo, a de soja. Está tendo um pouco de um pouquinho de seca agora nesse mês de novembro aí. Está atrapalhando um pouco o desenvolvimento da cultura do milho, onde não tem irrigação, está sofrendo bastante, principalmente nas Missões, que é a região centro do estado, Cruz Alta, essa região, com bastante dificuldade por causa da seca. Quem não tem irrigação, no caso, né? Mas tem caminhado bem. Precisa chuva, choveu pouco nas últimas semanas aqui agora. São chuvas limites, assim, 20 milímetros, 30 milímetros, não sobrando nada, mas pelo menos consegue implementar a lavoura, consegue fazer o plantio e, por enquanto, está sob controle. No Paraná, Arney? Então, primeiro agradecer, né, Rafael, e a Sergues também pela oportunidade, né, de estar aqui nesse congresso e poder falar com vocês. Indo direto ao ponto aí que interessa a todos, o soja no Paraná tem um arranque maravilhoso esse ano, né? A gente vem assim com o produtor um pouco desanimado, os preços não estavam tão bons, né? Nós tivemos também um episódio de seca lá, se não me engano, em 21, que afetou bastante. O ano passado teve alguma sequinha localizada, mas foi uma safra razoavelmente boa, né? Boa, eu diria, no Paraná, safra boa. E esse ano nós tivemos a arrancada de safra quase perfeita, né? Choveu cedo, choveu em 15 de setembro, não tão cedo, para o pessoal não antecipar muito o plantio, né? Mas choveu em 15 de setembro, então houve alguns plantios feitos antes dessa chuva, pegou a chuva aí pelo dia 20 nasceu, e bastante plantio aí depois dessa chuva do dia 15, aí em torno do dia 19 até o final do mês de setembro, que para nós no Paraná talvez não seja a melhor época em termos de produtividade máxima, mas ela faz uma perfeita combinação entre safra de soja e depois antecipação de safrinha, né? Vem chovendo bem, agora nessas últimas 2 semanas aí nós tivemos algum episódio de falta de chuva, mas as notícias que eu tenho daqui, estou um pouco afastado, né, que eu vim de lá ontem, é que choveu no Paraná, está chovendo, meio manchado ainda, mas entre hoje e amanhã deve chover, e se essa chuva realmente foi geral, generalizada, nós estamos com a safra, claro que está longe ainda, né? A safra será colhida lá em fevereiro, a gente tem muita coisa para andar, mas até agora foi muito bem, né? O produtor não estava assim, fez um investimento, eu diria, normal, não foi nada exagerado, até porque os preços, a sinalização de preço não é a melhor, né? Mas os custos também caíram, isso ajudou, né? Os custos de produção caíram, então os custos se adaptaram à nova realidade de preço. E eu só tenho a dizer que, se continuar assim, nós vamos ter uma safra muito boa no Paraná. Bom, o Sul, já deu para ver, Jair, que está indo bem lá no Centro-Oeste. O que dá para prever? Primeiramente, também agradecer a oportunidade e dizer que estamos bastante felizes em estar aqui no Rio Grande do Sul, sendo muito bem acolhido pelo pessoal.
E o ano que vem esperamos todo mundo lá no Mato Grosso, que vamos ver se realizamos esse evento lá. Está confirmado já o terceiro Já tá congresso confirmado. do Mato Então, Grosso. Né? ano que vem vamos todo mundo passar um pouquinho de calor lá, né? Que calor, hein? Mas assim, falando de soja, tivemos um pequeno atraso no início da implantação das lavouras, em torno de uns 10 a 15 dias, que normalmente lá entre finalzinho de segunda quinzena de setembro dá uma chuva, o pessoal já começa a largar os plantios, mas esse ano atrasou, foi para o dia 10, 15 de outubro, então isso acabou dando uma certa tensão na questão da segunda safra. Uhum. Mas a capacidade de plantio do pessoal está muito, muito boa, as condições de campo assim, muito favoráveis, né? Antigamente a gente falava assim que plantar era uma atividade difícil. Não que seja fácil, mas hoje, com a estrutura, com as condições de solo, então o plantio andou demais. A preocupação vem na safra, né? Porque nós plantamos em 15 dias, praticamente 100% da nossa região foi plantada nesse período. Então, na hora da colheita, vai faltar caminhão, vai faltar armazém, vai faltar colheitadeira. Aquela 63 vai bombar. Vai bombar, vai ter um caminhão por metro quadrado, né? Então, mas as lavouras estão vindo muito bem. A chuva está bem, assim, a implantação está muito boa. Uhum. O investimento foi bastante conservador, nada de exagerado, até como o Arnei colocou, o produtor fez exatamente o dever de casa, mas não investiu mais do que normalmente os outros anos ele vinha investindo, né? Então assim, ele está mais conservador no negócio. E a comercialização, sim, ela está um pouco travada, né? Porque hoje as contas ainda não estão fechando. O custo da lavoura ele se equilibrou, uhum. Porém os custos de investimentos, que em máquinas e outros equipamentos, eles ainda não estão fechando a conta. E a linha de crédito está muito difícil, né? Muito apertada, né? Muito apertada. Então, mas as condições de lavoura estão muito satisfatórias. Como o nosso ciclo também ele é em torno de 110 dias, então ainda estamos dentro de uma boa janela de milho. Então o que só preocupa? Que existe uma previsão, e previsão é previsão, né? Que pode dar alguma invernadinha na colheita, e para nós isso é muito característico, ficar aí de 8 a 10 dias chovendo. E aí entra uma certa apreensão nossa, porque as nossas cultivares de soja hoje têm uma certa dificuldade de conservação. Elas com uma, duas chuvas já se deterioram no campo, e aí o problema passa a ser nosso no armazém, nas cerealistas, né, certo? A gente acaba sofrendo um pouco com isso. Mas ainda é muito cedo para falar disso, né? Então, mas estamos bastante otimistas com a safra também. Então, acredito que de norte a sul desse país vamos ter uma boa safra de soja. E o que vocês estão imaginando nesses 3 importantes estados, a questão de fornecimento de insumos? Está normalizado? Vai ser tranquila essa safra? Ou estão imaginando que possa ter algum problema? Essa questão dos insumos está bem complicada em termos de Brasil. Teve muitas RJs está preocupando muito as empresas cerealistas, cooperativas de todo o Brasil também, com relação a crédito, com relação a tomada de recursos. Os créditos têm que ser cautelosos, as vendas a prazo têm que ser cautelosas. Lógico que o produto tem no mercado, entendeu? Mas tu tem que saber de quem você compra e para quem você vai vender, entendeu? Tem uma jogadinha muito interessante, que é o Comitê de Crédito está trabalhando muito nas empresas, para falar a verdade, entendeu? Eu sei pela minha empresa, então a gente tem uma cautela muito grande com isso. Tivemos vários exemplos no mercado, né, de RJs grandes no Brasil, então isso deixa o mercado do agronegócio preocupado a nível do Brasil. Com outras RJs pintando, né, não só de empresas, mas também de grandes produtores do Mato Grosso, tem muitos problemas de crédito. Então isso passa a ser mais um componente, né, de preocupação no nosso mercado, de você conceder crédito a produtores ou compradores de insumos ou compradores de sementes, seja o que for, para você vender a prazo e de repente entrar numa RJ. Então isso aí está bem característico, bem consistente, vamos dizer assim, e preocupa todo o setor do agronegócio brasileiro. Tá, e uma outra questão importante, que é a questão de rentabilidade do produtor hoje. Aquela matemática, a cotação então, dificilmente vai voltar aos patamares que se teve, né? Hoje o agricultor está sabendo trabalhar com essa nova realidade de cotação, e até como o segmento cerealista também está equilibrando isso e fazendo o seu negócio no dia a dia. Na realidade, nós tivemos que se ajustar muito com o soja a R$200 na pandemia, ali, com 2 anos de pandemia,
que o soja atingiu um patamar de R$200 por saco, entendeu? Então, isso fez com que o mercado enlouquecesse em termos de insumos, em termos de preços, em termos de fertilizantes. Deixou todo mundo enlouquecendo e todo mundo subindo os preços, acompanhando a commodity soja. Só que a realidade foi se mostrando diferente, né, Arnei? Era um preço excelente, fora da realidade do mercado, né, fora de Chicago, para ver, né? Então, agora começaram a se ajustar os preços. E para as companhias também baixar os preços também não foi fácil, né? Então, teve que baixar os insumos, teve que baixar os fertilizantes, para chegar a um custo viável que possa ser concedido o plantio e também crédito para os produtores, né? Então, essa situação ela é muito complicada, entendeu? A gente está passando por uma crise financeira no nível do Brasil, com crédito. Eu vejo assim que as empresas têm que ter muita cautela para vendas a prazo. Só contribuindo, Rafael, com o que o Ayrton falou, problema de abastecimento de insumos não tem. Tá? Realmente, esse problema de crédito é uma preocupação, né? Menor um pouco, por exemplo, vou falar pelo Paraná agora, que é um estado que está consolidado, são pequenos produtores, poucos arrendatários, quer dizer, já é um produtor mais estabilizado, que não apresenta grande risco. Agora, o produto tem até em excesso, né? Produto não é problema. O grande desafio, realmente, para um plantio de soja é o fertilizante e a semente. São coisas grandes que requerem logística, requer porto. Isso já está para trás, todo mundo já plantou. Quer dizer, o insumo agora vai ser tranquilo. Agora, só uma contribuição na questão de se o produtor está realmente preparado para manejar essa questão de preço, eu diria que esse talvez é o grande desafio da região sul. No centro-oeste, como as margens são menores e o produtor é mais, digamos assim, ele tem que se profissionalizar mais, ele dificilmente vai para uma safra sem ter vendido uma parte dessa safra para travar seus custos, né? Faz ali a conta dele. E normalmente o mercado dá oportunidade. Ele te dá uma oportunidade durante o tempo aí para você travar. No Paraná e no Rio Grande do Sul, como são produtores menores, mais capitalizados, eles são um pouco mais refratários a fazer essa trava futura que te minimiza o problema do preço cair muito lá. Então, eu diria que esse é um trabalho nosso que a gente vem fazendo, né, Ayrton? Mas aquele estouro de preço que deu do soja sair de 60 foi para 120, depois saiu de 120 para 200, meio que embaralhou a cabeça do produtor, ele vai ter que resetar aí o HD, olhar para trás e dizer assim, não, é bom eu ir travado um pouco de preço, porque os preços podem cair muito na safra. Minha realidade é outra. Isso pode acontecer esse ano. A gente tem orientado o produtor que faça uma trava, pelo menos daquilo do custo da produção, né? Mas a região sul ainda é uma região difícil, é uma região mais complicada. O produtor tem mais dificuldade de fazer isso. Mas é um trabalho nosso, né? Que a gente tem desenvolvido no dia a dia aí, tentando conscientizar o produtor a fazer esse. E nós temos as ferramentas. O importante é isso. Principalmente o cerealista. O cerealista ele consegue fazer trava futuro, vender em bolsa. E hoje está interessante esses contratos futuros para a soja? Como é que está hoje? Não é um preço que enche os olhos, mas é o que se tem. E a coisa pode, se nós estamos falando de uma safra que começou no Rio Grande do Sul e vai até lá no norte, boa, com certeza os preços vão sofrer, né? Por mais que o dólar esteja ajudando, esteja subindo, com certeza na safra os preços sofrem. Então, é o possível. Né? Tem que aproveitar as oportunidades que se colocam aí. E se você, complementando o que o Arnei falou, se você pegar a safra boa do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, você vai ter em torno de 170 milhões de toneladas de soja. Então, isso é bem significativo, né? O maior produtor mundial de soja, né? Bem disparado já do que os Estados Unidos. Vamos bater recorde esse ano? Tem tudo para isso? Tem tudo para acontecer isso. As áreas de soja estão aumentando, está diminuindo o milho, e as áreas de soja têm a tendência de pesquisa de volume de soja seria em torno de 170 milhões de toneladas para o Brasil. Com esse cenário de super safra, aí qual é a orientação para o agricultor em termos de comercialização? O que ele deve fazer? Já travar algo agora? Qual que é a orientação para o agricultor que chega lá nas Sementes Roas conversar contigo, Ayrton, e diz, olha, Ayrton, o que eu faço? Tu diria o que para ele? É difícil você opinar no produto dos outros, né? Mas a gente sempre tem uma orientação, tem um volume que a gente faz antecipado com o produtor, orienta ele, como o Arnei falou, tenta travar alguma coisa com custo, pelo menos para garantir preço. Os preços, se você olhar a safra brasileira com mais a safra americana, Chicago não tem muita perspectiva de subida. O que pode talvez segurar o bom preço é que o dólar se aproxima dos R$6. Isso é um fato relevante que pode segurar muitos commodities no preço. Então, o dólar a R$6 pode ser significativo para segurar pelo menos os preços médios, 130, R$140 aí, né,
a nível Brasil. Hein? Ô Jair, e lá no Mato Grosso, como é que é essa negociação com o agricultor, conversar com esse agricultor? O Mato Grosso, até eu acredito que o trabalho do cerealista é diferente, né? Porque no Mato Grosso, lá nós estamos lá, muitos produtores com uma já estrutura de armazenagem, grandes grupos do agro existem no Mato Grosso, e aí o cerealista se encaixa em que mercado lá, e como é que é essa negociação com o agricultor, cliente do cerealista? Na verdade, assim, hoje os veículos de comunicação são violentos, né? Todo mundo tem um grupo de WhatsApp, recebe preço de vários corretores, de várias trades, então o produtor ele recebe muita informação. Às vezes o excesso de informação faz ele errar, porque ele recebe informação tendenciosa, não confiável, de fonte duvidosa, então isso é preocupante, é fazer o filtro da informação. Mas a decisão, o produtor lá, como o Theo Arney referenciou bem, ele tem por hábito de ir travando alguma coisa, principalmente alguns custos. Mesmo que o preço não seja aquele desejado, mas ele vai minando o problema. Então ele vai mitigando o problema para ele chegar no final da safra com pelo menos 50% do negócio dele comercializado. Onde está o desafio? É nos investimentos fixos que ele fez. Então ele tinha lá, ele tem parcela de colheitadeira, de trator, dos maquinários, dos equipamentos em si e mais o custo fixo da fazenda dele. Então o que acontecia antes? Ele estava aí com de 10 a 15 sacos por hectare. Com essa cotação de momento está indo para 20. Quando ele faz essa conta dele de subir 5 sacos por hectare de custo dele, ele diz, ó, se eu quiser eu não liquido a minha operação, então eu seguro. E aí vem talvez um risco, que é como foi colocado muito bem pelo Ayrton e pelo Arney, que o mercado ele vai se ajustando, daqui a pouco ele vai se ajustar para baixo. Então, talvez ele vai, hoje é 5, mas lá na safra pode virar em 7, por causa que com a questão da oferta e a demanda, o mercado se ajusta. Então, assim, por outro lado, lá também assim, existe muito oportunidades de mercado. São aquele dia que a Chicago dá uma subidinha, uma combinação de dólar e você vai lá e vende. E isso é muito comum acontecer. Ontem mesmo o mercado estava em queda, hoje ele abriu em alta, logo ele zerou, daqui a pouco durante o dia, como ele é muito volátil, então seria a hora de você ficar muito antenado na operação, e isso o produtor do Mato Grosso ele faz muito bem, ele tem estrutura própria, tem escritório, que às vezes nas outras regiões ele não tem essa estrutura. Mas lá ele se profissionalizou, ele precisa ter a informação. Para nós, como cerealista, a gente está presente na vida dele. Então a gente procura fazer essa mediação entre as partes, onde é um ganha-ganha, né? Porque o sucesso do cerealista é o sucesso do produtor, né? Então você precisa que ele se faça bons negócios para você conseguir também ter um bom resultado operacional no seu negócio. Então, mais do que nunca, um ano como esse, a nossa presença ativa, praticamente 24 horas presente no dia a dia do negócio, vai fazer diferença. E ela é necessária, porque a gente está passando por esse momento de turbulência, de ajuste, né, do que estava em soja de 180, vem para 100, volta para 120, aí você volta para 110, como é a nossa realidade lá. Então você fica pulsando de 18 a 19 dólares, daqui a pouco ele vem para 17,5, ele volta a dar uma pulsadinha e você tem que estar preparado para tomar a decisão. Eu acho que isso seria a nossa mensagem como cerealista, é para que o produtor esteja preparado para tomar a decisão, porque ela é muito rápida. Você às vezes não tem tempo... Não espere a soja chegar em 200 mais. Não. E outra coisa, ela é muito... O tempo de desligar o telefone, você já perdeu o negócio. Né? Então, o que a gente mais orienta ao produtor nosso cliente do dia a dia? Esteja preparado para quando você receber a ligação, você não tem muito o que pensar. Você só vai dizer sim ou não. Eu até já conversei com muitos produtores que eles falaram, poxa, aquela época de R$200, a saca estava 192 para fechar, aí tal empresa falou, vamos fechar, não, mas então vamos fechar nos 200. Não, mas nos 200 eu não chego. E ele não fechou, e eu também não fechei, e depois despencou o preço. Exatamente foi, né? isso. E aí ele não estava preparado para tomar decisão. Infelizmente, né, Ayrton,
é saber o momento quando é interessante, né? Fechar aquele negócio quando é interessante para ele. É um bom negócio, cobrir os custos, vai sobrar bem, vai ter uma boa lucratividade. Ficou muito bem. A questão da volatilidade do mercado do dia a dia é muito, muito violento. Então, você tem que estar preparado para dizer sim ou não. Quer dizer, você vai fechar um negócio, mesmo a gente na venda, né? Você tem que estar preparado porque sobe Chicago, desce dólar, desce Chicago, sobe dólar. Quer dizer, tu tem essa volatilidade a qualquer momento do dia. Desde que abre a Bolsa de Chicago até o fechamento do câmbio, você está nessa ciranda, entendeu? Então, você tem que estar preparado com o preço do produtor e com o teu negócio para fazer negócio para dizer sim ou não na hora de vender. Tá certo. Deixa eu aproveitar e colocar a indústria nesse debate. Meneghel, por gentileza, alcança aqui para o seu Jorge Silva para falar. A gente falou um pouco, deixa eu virar desse lado aqui, seu Jorge, sobre o investimento do produtor na lavoura e no maquinário, em tecnologia. A Fokin trabalha com termometria e aeração, trabalha com sistema de energia fotovoltaica, trabalha com irrigação. O agricultor, o que ele está pensando na hora de investir? Se tem crédito, não tem, esse juro está interessante. Como é que está para a indústria hoje essa negociação com o agricultor? Primeiramente, boa tarde a todos e pelo convite participar desse grupo seleto aqui. No nosso, o que interfere muito milho e soja é que acaba governando e fazendo o principal pilar de tomada de decisão do agricultor nos investimentos dele. E principalmente na questão de irrigação, né? E também o acesso a linhas de crédito que nós viemos sofrendo muito nos últimos 2 anos, né? Isso aí ninguém pode negar. A morosidade foi grande, mesmo o agricultor tendo seu lastro, tendo garantias, se demorou muito para publicar, para liberar o Plano Safra. Aconteceu isso no ano de 2023 e aconteceu em 2024. Só foram começar a liberar a partir de agosto, setembro. Então, fica complicado. Aí você tem preço que acabou virando commodity, soja e milho, preço baixo. E a morosidade, isso traz uma certa insegurança, evidentemente, lá no financiamento também a questão das taxas de juros. Não são muito atrativas, né, para o agricultor, quando está tudo exprimido ali, os preços subiram, ficaram voláteis, a indústria também sofreu bastante com resinas para a adutora, o aço com aumentos constantes e consecutivos, e daí como é que a indústria, nós vamos explicar aqui um pivô, vamos falar sem adutora, só a parte aérea dele, você fala aí de investimento de um pivô standard de 5, 6 mil reais por hectare, ele vira para 8, 12 mil. Como é que você justifica isso? Então, esse é um dos aspectos. E outro aspecto que nós olhamos, aqueles que olham para a termometria e aeração usando as tecnologias da Fokin, que a gente observa muito, e talvez vá uma pergunta para os senhores aí, é o fato de que, além desse timing de decisão que o produtor tem para decidir se ele vende ou não, se ele tivesse e olhasse, porque constantemente nós estamos batendo recorde de produção e safra. Então, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade, fica um espaço maior no problema de armazenagem. Não seria que nós teríamos que ter uma cultura de armazenar mais para ter um tempo maior para a tomada de decisão e não comercializar uma safra inteira e ficar com ela totalmente exposta, quando eu poderia comercializar parciais, em lotes parciais, e guardar o outro que eu vou gerenciando para chegar e ter vamos dizer, um preço ponderado e uma melhor remuneração no meu produto. É isso que eu colocaria, né? Jair, lá no Mato Grosso, como é que tu vê essa questão? Nós temos essa realidade, é muito comum o pessoal fracionar os seus lotes. É muito raro você ver alguém que vende 100% do seu volume. Muito raro isso acontecer. Ele vai fracionando isso, vai fazendo suas médias comerciais. Existe sempre casos pontuais que o cara não vende nada ou que vende tudo. Sempre vai existir os extremos. Mas a grande maioria ele fraciona. O que existe, sim,
prejudicado pelo um crédito mais justo, ele se obriga a vender, porque se ele vai buscar um recurso no mercado para de repente dar uma pedalada, com o custo do dinheiro muito alto, ele acaba preferindo liquidar do que pagar juros. Então o custo do dinheiro está muito elevado. Então eu vejo que este ano, particularmente este ano, foi o inverso. O produtor acabou vendendo antes o grão e não segurou. Mesmo com aquela expectativa de alta que teve agora, teve preços que acabaram sendo mais vantajosos, né? Mas devido ao custo do dinheiro e à falta do crédito, dos limites de crédito, então ele acabou optando em vender, liquidar a posição e liquidar o seu fornecedor porque ele não tinha recurso no mercado justo para que isso valesse a pena. Acabou obrigando ele a se desfazer do grão. Respondido. Deixa eu aproveitar e falar de irrigação aqui. Bruno, nós estamos com representantes do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul e do Paraná. O perfil do agricultor que investe em irrigação nesses 3 estados muda muito? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade também. O perfil, assim, ele é bem variado, né, no nosso ramo de atuação. A Focking, por exemplo, possui equipamentos que atendem desde a agricultura familiar para pequenas propriedades. A gente tem o pivô que é o AGF, né, específico para a partir de 3 hectares para cima, até equipamentos aí que superam os 350, 400 hectares para o centro-oeste. Então, o ramo de produtores é bem variado, desde aquele que está começando a investir em irrigação, que coloca o seu primeiro pivô, que é sempre uma barreira difícil de romper, um pouco mais difícil, colocar o primeiro pivô. Ele coloca o primeiro, é uma consequência natural que ele vai aumentando a área irrigada ano após ano, vai comprando a área dos vizinhos que estão em dificuldade. E tem o grande produtor, aquele que já possui pivôs, né, que já sabe o resultado, e que também, mesmo em anos chuvosos, que a gente tem no Rio Grande do Sul, tem todos os períodos assim, seca e chuva extrema, mesmo em anos chuvosos, aquele produtor que já tem pivô, ele segue investindo, porque ele sabe que 10, 15 dias de estiagem faz uma grande diferença na produtividade da lavoura dele. Então, o clima vem trazendo, consequentemente, uma produção boa, né, um potencial bom da produção, da cultura, mas faltou chuva na época certa, a perda é muito grande, né, na época da floração, da formação do grão. Então, são culturas que são variadas, né, o que inicia e o que já tem irrigação. E o crescimento sempre na irrigação a produtividade a mais é exponencial, né? Então, são detalhes que você tem a água para aplicar na hora certa, o incremento de produção é muito elevado. Deixa eu aproveitar e conversar com o Ayrton, que é também produtor, né, Ayrton? E aqui no Rio Grande do Sul, se sabe que seca vai ter em algum momento, né? Em algum ano, é histórico, então na média vai acontecer. Você, até como produtor, na visão como produtor, Ayrton, o que pensa em termos de irrigação, né? Se é um investimento realmente importante e por que não se cresce mais em irrigação no Rio Grande do Sul? Esse é um processo bem complexo, né? A questão da irrigação, eu já conheço a irrigação há 25 anos. O meu pai talvez foi um dos pioneiros na irrigação do Rio Grande do Sul e a Focking é testemunha disso. A gente tem hoje 49 pivôs de irrigação na fazenda, com barragens, mas a gente sempre empaca na questão da FEPAM, do meio ambiente. Questão ambiental. A ambiental é complicada, entendeu? A questão de ampliação de barragens, questão de você adequar um pivô a uma certa coxilha, a questão da energia elétrica é um outro problema. Então, não adianta você colocar pivô se você não tem água e se você não tem energia. Então, eu trabalho com irrigação, eu não planto milho fora de irrigação, eu planto dentro da irrigação, porque é uma cultura muito arriscada, né? Pela tecnologia, o alto investimento, o alto custo, tanto na semente, como no fertilizante, como no químico que você usa. Hoje a gente está usando já aplicações para insetos, 4, 5 aplicações, 3, 4 de fungicida para o milho, quer dizer, então os custos do milho estão muito elevados, para um preço não correspondente à realidade que a gente tem que viver, entendeu? Tanto o milho como a soja, como o trigo, não estão com preços assim competitivos para que você possa investir muito. Então eu planto milho por questão de rotação de culturas na propriedade, né? Área irrigada, né? Então eu vejo com bastante futuro essa questão da irrigação,
Hoje, inclusive, de manhã teve um debate aqui da Comissão de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, da Assembleia aqui, Legislativa. onde foi falado, eu não participei porque não estava presente, sobre a questão da irrigação, não sei o que foi falado, mas é uma coisa importantíssima e que teria que ser muito mais facilitada como está hoje. Bom, eu acredito que a FOC esteja até participando dessas discussões, né, com a questão aqui no Rio Grande do Sul. Menegal, eu sei que o Menegal também tem uma participação, só um minutinho. O que está se discutindo em nível de Estado, junto com o governo de Estado, para tentar ampliar essa irrigação, Jorge? Até para dar um preâmbulo, nós participamos hoje da mesa através do deputado Marcos Vinícius, representando o presidente da Assembleia, o Adolfo Brito, e nós fomos convidados, e a FOC, junto com a Cotripal, inclusive, de Panambi, nós fizemos um ofício à Assembleia, porque eles pediram o nosso apoio, a nossa ajuda, de quais seriam os entraves, e principalmente ambientais de licenças, né? O Bruno trabalhou nisso intensivamente junto com o pessoal da Cotripal, para fazer recomendações exatamente para desburocratizar e mudar o processo de como isso se dá, para que o governo possa arrancar, decolar de vez com esse projeto de estiagem, né? de irrigação, e eliminar o problema da estiagem no Rio Grande do Sul. E a FOC também faz um trabalho em Brasília, nós temos assento na cadeira do Conselho da RENAI, que é a Rede Nacional da Agricultura Irrigada, que faz um trabalho forte com a Frente Parlamentar do Agronegócio, né, de agropecuária em Brasília. Então, isso foi debatido extensivamente hoje. Eles têm 25 já deputados apoiando essa reforma dessas leis, que vai falar de pequenas remoções, supressão de mata, tentar conciliar a questão do fator da porcentagem de reserva que o agricultor tem que ter mínima, porque aquele agricultor que não tem 20%, ele automaticamente cai fora do programa, ele perde o benefício, o que é injusto, porque lá na época que ele tinha a terra dele, não tinha esse decreto, não tinha essa lei, e ele está lá com 15%, 16%, 12%, e por que penalizar ele? Entendeu? Faz uma previsão legal dizendo o seguinte: olha, você estava dentro da lei naquela época, não mexe mais. E está todo mundo disposto a aceitar isso. Mas vem o Estado e começa a colocar vários entraves, e me parece, né, e eles reconhecem isso na Assembleia, que tem muita gente falando sobre matéria que não entende. Então, isso fica muito complicado dentro de uma visão política que quer fazer muito pelo agricultor, pelo Estado do Rio Grande do Sul, pela agricultura, não só o Estado do Rio Grande do Sul, mas a nível nacional, começa a dificultar muito isso, né? Certo. Deixa eu... Menegal, por gentileza, diga lá. Eu queria voltar uns 2 parágrafos aí, naquela questão da expectativa de produtividade. Eu quero dirigir uma pergunta para o senhor Ayrton. Senhor Ayrton, o produtor, quando não vai bem numa safra, ele tem a expectativa de compensar na outra, né? E aqui no estado nós tivemos aí algumas secas e depois essa chuvarada toda. O resultado disso foi produtores endividados em algumas circunstâncias, obviamente que não sabe a parcela, mas tem, não é? E essas pessoas estão com dificuldade até para pegar custeio, não é? Porque estão lá com o seu nome no CADIM, aqueles que fizeram os barters das empresas também tem que estar lá negociando com as empresas, tem dificuldade então para pegar novos recursos para investir de novo. Dentro dessa expectativa aí de clima bom que nós vamos ter, o senhor acha que essa situação que tivemos no passado de chuva, de seca e a inviabilidade de alguns produtores pode impactar aqui no Rio Grande do Sul para essa nossa safra seguinte? Na verdade é o seguinte, os últimos 5 anos do Rio Grande do Sul foram muito difíceis, né? Realmente aumentou o endividamento do produtor gaúcho, né, especificamente no estado do Rio Grande do Sul. As negociações com bancos foram muito difíceis, né? Os créditos agrícolas, como ele falou há pouco, da questão do plano agrícola e pecuário, não trouxe resultado nem no passado nem esse ano, quer dizer, demora na liberação dos juros altos, sem possibilidade de acesso a crédito,
juros muito altos que não comportam o agronegócio. Eu vejo assim, na minha realidade, onde é que eu atuo na região do Planalto Médio, eu vejo o produtor, com raras exceções, poucos, né, produtor bastante endividado, e que se não fosse o socorro das empresas cerealistas, inclusive das cooperativas, seria muito difícil a manutenção do produtor no campo, entendeu? Então, a gente entende a realidade, a gente tem que analisar o crédito do produtor, que você possa conceder crédito para ele, que ele possa desenvolver aquele em produto, vamos dizer assim. Mas realmente, os últimos 5 anos foram difíceis, mas de repente, com uma safra boa agora, a gente possa dar reverter esse quadro de realidade que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, inclusive com preços baixos. Eu acho que o produtor nos últimos anos perdeu bastante dinheiro, deixou de ganhar dinheiro com as secas, com os investimentos, com os preços nas alturas, depois queda de preço. Então a gente teve muitas oscilações no mercado nos últimos 5 anos, especificamente no Rio Grande do Sul, por causa de secas e enchentes que deu aqui, entendeu? Então, eu falo da realidade do nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu vejo, assim, a situação do produtor bastante delicada, vamos dizer assim, né? E vai ter que dar algumas safras boas para frente, com preços bons, para ter uma recuperação geral. Agora, eu vou entrar num outro assunto, começar com o Arnei falando disso. Arnei, é sobre a questão de comercialização lá fora. As exigências, nós estamos falando aqui em questões ambientais, mas as exigências de sustentabilidade, de ambientais que vêm principalmente da Europa, são cada vez maiores, né? Para exportar esse grão, como é que o cerealista está vendo isso? Está preparado? O nosso produtor está preparado? Como é que está essa questão? Olha, nós estamos realmente começando, já vem de algum tempo, né? Uma cobrança muito forte. Quem puxa e capitania isso no mundo é a Europa, né? Os outros países acabam seguindo o que a Europa começa, e realmente essa demanda tem vindo forte para cima da gente, né? Eu diria assim, os 2 estados do sul, Santa Catarina junto, aí, eles têm uma certa vantagem. Nós estamos na agricultura já há muito tempo, né? Desde a década de 60 no Rio Grande do Sul, da década de 70 no Paraná, e principalmente esse problema de desmatamento, nós não vamos enfrentar um problema tão grande que nem o Centro-Oeste. O Centro-Oeste realmente está uma pressão muito grande em função de desmatamento e, inclusive, de coisas que foram feitas dentro da lei, né? Lá atrás. O que a gente acha um absurdo, mas os compradores estão vindo com essas exigências. Então, eu diria que, de prático, as empresas vão ter que fazer, nós já estamos começando a fazer, a nos adaptarmos. Porque não adianta você querer brigar com o teu comprador, né? A gente tem que tentar atendê-los. Nós temos condições para isso. Os estados do sul têm uma condição ambiental que já é consolidada, né? As áreas já foram desmatadas há muitos anos. O Paraná, por exemplo, posso falar pelo meu estado que eu conheço mais, ele vem tendo uma demanda forte em cima de mata ciliar, de proteção a nascentes. E, diga-se de passagem, o agricultor não é contra isso. O agricultor é o maior conservador da natureza que tem, né? Então, nós temos que pegar desse limão e fazer uma limonada. Nós temos que aproveitar e mostrar o que nós temos de bom. E quem viaja para a Europa, para os Estados Unidos, vê que lá eles não têm mata ciliar. Você planta até na beira do rio, aqui você tem uma proteção, aqui você tem reservas nas propriedades. Quem não tem está comprando para fazer compensação. Então, nós temos que aproveitar isso, principalmente nós dos Estados do Sul, e o Mato Grosso também vem fazendo isso. Eu vou falar pelo Paraná. Aproveitar que nós temos já isso tudo feito e vender melhor isso, para poder amanhã depois até obter um preço que reflita essa realidade. Então, as empresas estão acordadas para isso. A Sebra mesmo tem um programa junto com a Biov, junto com os exportadores, com a ANEC, de capacitação das empresas cerealistas para trazer para dentro das empresas essa preocupação com a ESG, com segurança, com meio ambiente, com governança, com questão social, e a gente está caminhando para isso. Eu acredito que mais alguns anos aí nós vamos estar totalmente, já estamos, mas vamos estar mais preparados ainda para responder. E talvez, como eu falei, buscar alguma compensação financeira. Já que nós fazemos tudo certo, né? Quem gosta de valorizar quem faz tudo certo, provavelmente poderá pagar um pouco mais pela nossa soja, pelo nosso milho, né? Então, a gente está fazendo, sim, o dever de casa e o produtor vai acabar sendo beneficiado. Pra você ter uma ideia, hoje,
Eu estou cadastrando todos os produtores da minha empresa, eu acho que a maioria das empresas estão fazendo isso. CAR, em relação a CAR, alguns já estão com uma certificação um pouco maior, nós estamos verificando também as condições dele de guarda de defensivo na propriedade, se o tanque de óleo diesel dele está protegido para não vazar para o meio ambiente, né? A questão da reserva legal. Alguns produtores que já querem entrar nesse programa, é voluntário isso, para que amanhã depois a gente tenha uma certa quantidade de soja dizendo assim, olha, esse cara está além do que a legislação prevê. Nós precisamos de um preço melhor para ele. Então a gente já está fazendo esse trabalho. Lá no Centro-Oeste, como é que está essa questão ambiental, Jair? Não, lá é um desafio, né? Porque, como o Arnei colocou muito bem, tem a moratória da soja. Inclusive, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso aprovou uma lei que vai cortar todos os incentivos das empresas que têm benefícios e que cobram a moratória. Então tá um desafio, mas é muito claro isso. O mercado é soberano. Ele escolhe de quem comprar. Estamos fazendo o caminho inverso. Então, eu vejo que esse impasse é um jogo político que vai dar muita discussão, muito pano para manga, mas que tem que ser resolvido em algum momento. E a questão do meio ambiente no Mato Grosso, é muito claro isso que o Theo Arnei colocou bem. A maioria das propriedades, elas estão rigorosamente dentro da lei. Então, existe como em qualquer atividade, existe sempre alguém que descumpre a lei. E o que tem que ser é cumprido a lei. Quem está em desconformidade recebe sua penalização, simples assim, né? Mas é um desafio muito grande. As propriedades, de uma maneira geral, até foi muito bem colocado que a proteção das matas ciliares ela existe, a questão de proteção do meio ambiente ela é rigorosa. É muito assim, se você anda pelo estado inteiro, você vê alguns crimes ambientais? Tem, como qualquer atividade tem, desvio de conduta. Mas a grande maioria das propriedades nossas lá, elas são rigorosamente dentro da lei. E agora o desafio é justamente romper esse desafio que está tendo entre essa queda de braço, que é muito encampada pela França, né? Hoje mesmo teve um protesto lá até o Carrefour da carne brasileira, o Carrefour não vai comprar. A Danone, carne da América do Sul. Da América do Sul. A Danone, mesma coisa. Ué, muito simples. Não venda para eles, não compre deles também. Então você dá moeda de troca. Então isso, eu acho que esse sensacionalismo ambiental aí, o maior erro nosso é que assim, quando um pesquisador que conhece todos os teores do que realmente é importante, do que realmente é relevante, ele não tem amplitude. Quando vai um ator famoso, vamos até falar o nome, vai um Leonardo DiCaprio falar da natureza, se a gente pegar e pedir para ele apresentar uma árvore para ele, será que ele sabe que é uma árvore? Eu acredito que não. Mas ele é uma coisa que ele tem amplitude de comunicação. Quando vai um pesquisador que tem todo o conhecimento, tem um PhD, ele é um estudioso do negócio, é um especialista. Ninguém escuta ele falar. Mas quando vai um sensacionalista desse aí, como a gente ouviu falar, o ano passado ficou muito claro, no passado recente, queimada no Mato Grosso, todo esse mundo das mídias sociais foram para cima do então presidente, falando mal disso. E esse ano o que está acontecendo? Até que foi muito pior. É algo que realmente chama a atenção, que a questão ambiental sempre foi muito cobrada, né? E nesse governo, um governo que abertamente é a favor do meio ambiente, o que é importante, claro, correto. É corretíssimo, mas não consegue controlar a questão ambiental, que está uma vergonha no Brasil hoje, o que se vê. E aí? Então, assim, por isso que eu falo, cadê o sensacionalismo do negócio? Então, o que falta, talvez isso nós viemos discutindo muito, o que falta para nós do dever de casa é nós nos comunicarmos melhor, nós realmente mostrarmos para o mundo, e isso tem que começar lá nos bancos escolares também. As nossas crianças, elas têm que saber o que realmente é fato e o que é boato. E a gente fica falando muita asneira por aí, fica vendendo isso, e essa imagem vai para a mídia. Se você vai nos grandes centros, muitas vezes você vai lá, a pessoa que está lá, ela só escuta falar da desgraça que o produtor está cometendo, que é um crime. Daqui a pouco estão botando algema no cara. Mas na verdade ele não conhece a realidade. Mas a informação que ele recebe é aquela.
Então, assim, de repente o nosso setor tem que realmente partir para uma mídia mais esclarecedora, mais consistente, com mais peso, e realmente mostrar o que é o campo para diferir do resto. Então, esse problema ambiental ele só vai ser superado em cima disso. Mas voltando ao assunto específico, ele é puramente comercial. Na declaração dos produtores da França, qual que é o medo deles? Que nosso produto vai chegar mais barato lá e eles vão ficar incompetitivos. Por isso é que eles querem as barreiras ambientais. Então eles acharam, eles ficam atrás Uma boa desculpa. Uma boa desculpa. Então como é que eu vou me proteger? Eu digo lá que vocês estão cometendo um crime ambiental. E aí eu protejo o meu mercado. Mas assim, é meramente isso. Se você for olhar, é nítido. Hoje as matérias que saíram, todas elas são em função disso. É a preocupação que eles têm que a nossa comida chegue mais barato na gôndola do supermercado, nas fontes consumidoras, em concorrência a eles. E a forma de nos minar é criando essas barreiras comerciais atreladas ao meio ambiente, que é o assunto do momento, vamos dizer assim, né? Tá certo. Se você pegar e voltar alguns anos para trás, uma das grandes coisas que eles batiam no Brasil era a questão de trabalho escravo, trabalho subvalorizado. Como isso já acabou, existe um caso, outro isolado, como o Jair falou, de pessoas que descumprem a lei, descumpririam em qualquer lugar do mundo. Hoje o problema é ambiental, quer dizer, mudaram o foco para a questão ambiental. Então, eu acho que o Brasil tem um dever de casa para fazer. Primeiro que nós não temos problemas, fora casos pontuais, não temos problemas ambientais. Não estou nem falando de desmatamento, de Amazônia, esse tipo de coisa que hoje está praticamente bloqueado. Mas, assim, a agricultura consolidada, ela não tem problema ambiental. Casos pontuais. Então, nós temos que comunicar melhor isso para eliminar mais essa barreira, né? Agora, a realidade é que há uma preocupação do mundo realmente com a competitividade do Brasil na questão agrícola. Se você pegar a pecuária brasileira, nós estamos falando de frango, suíno e boi, se abrirem o mercado do mundo para esses 3 produtos, e esses 3 produtos puxam milho, puxam soja, o resto da pecuária no mundo quebra em semanas, porque nós temos condição de suprir o mundo com preço mais baixo e com qualidade. Então tem também um jogo de mercado aí para nos atrasar. Vamos falar daqui a pouquinho, eu quero falar um pouco de agregação de valor no agronegócio e falar também em investimento. Eu vou aproveitar nossos convidados aqui do Boulevard Convention Vale dos Vinhedos. É o hotel que está acontecendo aqui, o Congresso do Cerealista Brasileiro. Tem um centro de eventos e um mall de compras. Um mall de compras, o maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do sul do Brasil. E eu estou recebendo aqui o CEO, o Leandro Carpes, e também o diretor que está aqui conosco, o Francisco Prado, que é o diretor comercial. Primeiro, para falar, Leandro, do conceito deste hotel. Primeiro, parabéns pela estrutura, muito bem nos atendendo e nos recebendo aqui no Congresso Cerealista. Obrigado, Rafael. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que é uma honra estar recebendo todos vocês aqui nesse congresso da ACEBRA e está tendo essa aula sobre agronegócio aqui, né, que é um segmento mais importante do nosso país, né? E para nós, como empreendimento, estar recebendo esse congresso é uma coisa fantástica, né? O Boulevard também, né, nasceu de um grande conceito aí de entender o mercado, de ver o que o mercado precisa, né? E também passar por todas essas dificuldades aí que a gente está falando, de licenciamento ambiental, de busca de recurso, de entender mercado, de conseguir encontrar investidores, né? Até que a gente está com esse complexo hoje aqui pronto e funcionando, né? Então o Boulevard ele surgiu disso, ele surgiu de uma necessidade de mercado, de entender e junto aos organizadores de eventos, junto ao mercado brasileiro, junto às próprias entidades, né, que quando querem fazer um congresso, seja um congresso cerealista, seja um congresso médico, seja um congresso de qualquer segmento, né, do que precisa para que isso seja realizado com conforto, para que seja um sucesso para essa entidade, para que seja um sucesso para esse organizador de eventos, né? Então, foi com esse entendimento que a gente trouxe o Boulevard a mercado. Foi um investimento bastante expressivo quando a gente está falando em hotelaria, que foram investidos mais de 100 milhões de reais, né, para a gente ter essa estrutura hoje, como tu mesmo citaste aí, nós somos o maior complexo hoje no sul do país em hotelaria e eventos, né, o mais moderno para poder atender com excelência, para poder trazer conforto,
aos congressistas e ao que acontece aos nossos hóspedes aqui, né? E mais uma vez gostaria de parabenizar aí o pessoal por estar vencendo todos esses desafios aí, que a gente, embora não seja do agro, mas como empresário, como empreendedor, a gente é solidário e sabe o que é aí o dia a dia do negócio, certo? Planos de expansão, já está pensando? Sim, claro que sim, né? A gente entende o mercado hoje como um mercado bastante promissor, né? Nós temos planos de expansão aqui para a nossa região, né? Para o Rio Grande do Sul como um todo, também para a região das hortênsias. Então a gente deve em breve estar anunciando mais novidades por aí. Tá certo, muito obrigado pela presença, tá certo? Muito obrigado. Tá bom. Vamos falar agora com os cerealistas também sobre investimento e sobre agregação de valor. Arnei, eu sei que você lá na sua empresa faz um trabalho também com moinhos, faz um trabalho de energia renovável. Fale um pouco do que vai além da compra e venda de insumos e de grãos. Então, a empresa cerealista ela tem no seu DNA um trabalho praticamente completo, né? Nós não somos meros recebedores de produto e comercializadores de produto. Como o Jair falou agora há pouco, o sucesso do produtor é o nosso sucesso. Se ele vai mal, nós também não temos como ir bem, não tem como estar bem. Então, a agregação de valor já começa aí. Você fornece um produto de qualidade para ele. A maioria dos cerealistas também são fornecedores de insumos, né? Semente, fertilizante, assistência técnica, difusão de tecnologia, isso é um papel importantíssimo do cerealista, né? Apoio na comercialização ao produtor, financiamento, nós fazemos isso. Então, isso é uma forma também de agregar valor ao nosso serviço, né? E, consequência de um serviço bem feito, você acaba negociando com esse produtor, recebendo o produto dele e comercializando com ele. Paralelo a isso, algumas empresas, tipo a empresa do Ayrton, produz sementes. Nós desenvolvemos um ramo de moagem de trigo, que é uma forma de agregar valor também num dos produtos que nós recebemos, que é o trigo, né? Então, a gente tem uma linha de moagem de trigo que moe praticamente muito mais de 100% do que aquilo que a gente recebe e compramos de terceiros também. Energia renovável é muito complementar ao nosso negócio. Nós somos grandes consumidores de energia. Temos que ter também, estar inserido nessa nova realidade aí, que você tem que diminuir a sua pegada de carbono. Então, nós investimos em energia renovável por isso, também para ter esse verniz ecológico, né? Isso é importante. Nos mostra como uma empresa preocupada também com o meio ambiente, isso para nós é importante. Mas, paralelo a isso, eu acho que o mais importante do trabalho do cerealista, alguns têm essa agregação de valor, como nós temos milho de trigo, aqui tem produção de semente, outros têm esmagamento de soja, é esse valor que nós agregamos, se pode dizer isso, de levar uma solução completa ao produtor, para que ele tenha êxito na sua empreitada, né? Então, esse trabalho realmente nós fazemos. Começamos lá fornecendo insumo, assistência, financiamento, até receber a produção com segurança, com garantia de que ele vai ter o seu recurso de volta. Esse é o nosso trabalho. Nas sementes rosto, o que se pensa em termos de agregação de valor? A atividade cerealista, por si só, ela não é viável. Então, você precisa agregar valor, entendeu? Como a Arnei falou, o produtor, nós dependemos dos produtores. Quando o produtor não vai bem, normalmente as nossas empresas também não vão bem. Nós somos, além de cerealistas, somos empresas prestadoras de serviço. Assim como a Arnei tem moinho, tem produção de semente, as outras indústrias as cerealistas têm indústrias de biodiesel, de etanol, que está surgindo muito agora como energia renovável, né? Então, a gente tem que agregar valor ao produto. Você tem uma empresa prestadora de serviço. Quando você vende os insumos, você vende a semente, você tem que ter o venda ou tem que ter o pós-venda. Eu acompanho o produtor para você conseguir a fidelidade do produtor no dia a dia no trabalho, entendeu? Então, é um complexo bem interessante, porque você depende de todos esses fatores de prestação de serviço, de agregar valor ao produto com moinho, com semente, com indústria, com o grão, com a semente, com o moinho, para você poder um resultado positivo, porque só a atividade cerealista, você lidando só com commodities, você não tem uma rentabilidade muito grande, ela não se torna viável. Jair, e qual o maior desafio do cerealista no Centro-Oeste, no Mato Grosso? Isso eu vou dizer para você, é ficar vivo no meio dos grandes traders, né?
nós trabalhamos muito nos nichos de mercado. O espaço que a trade às vezes rejeita é a nossa oportunidade. Então a gente, o Soair, o Arnei colocaram muito bem, onde a gente difere, onde nós se criamos. Nós somos perfeccionistas, nós vamos no detalhe, nós vamos na casa do nosso cliente, assistimos ele, somos psicólogos, né? Às vezes, ajudamos ele a resolver a questão de crédito, ajudar ele na tomada de decisão, então a gente está presente na atividade dele. Então hoje, assim, onde nós conseguimos se diferenciar, que nós somos menos burocráticos, né? Nós somos menos engessados, somos mais ágeis. Então isso faz o nosso diferencial. Realmente estar presente umas brincadeiras à parte, desde a festinha de aniversário do filho dele de 1 ano, a comemoração de 60 anos de casado do pai da mãe. Então, relacionamento bem estreito. Relacionamento, para nós é tudo. Então assim, o nosso diferencial a palavra-chave é relacionamento, é viver cada momento do negócio dele, participar, chorar junto, comemorar junto, nas vitórias, nas derrotas, ser solidário, ser compreensivo, realmente viver o negócio. Então, o que nos faz diferente, o nosso maior desafio é continuar mantendo esta cultura, né? Quando você começa a crescer um pouquinho mais, você começa às vezes a perder um pouco essa identidade. Então, o que a gente faz? Vai nos nossos gestores que lidam diretamente com o nosso cliente, de trazer essa política de votos. Olha, nós precisamos estar lá do lado dele, viver o momento dele, para que a gente realmente tenha a nossa diferencial. Porque nem sempre nós temos o melhor negócio, mas com certeza nós temos o melhor relacionamento. Isso é fato. Tá certo. Gente, eu quero agradecer essa aula aqui com esses protagonistas do agronegócio no Rio Grande do Sul. Ayrton, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Rafael. Arnei, lá no Paraná, muito obrigado. Jair, obrigado. E vamos até o Congresso Cerealistas agora no Mato Grosso, então. O convite está aberto, espero todos vocês lá. Vamos lá que cada ano nós precisamos deixar isso melhor, sempre é um desafio, né? Então, o primeiro em Foz do Iguaçu teve um patamar, aqui já teve outro patamar, e nós precisamos superar, né? Então, nós somos movidos a esses desafios, né? E contamos com a presença de todos, né? O convite está feito, espero que todos consigam estar presentes, mais ou menos nesse mesmo período, que eu acho que conseguimos conciliar todas as das entidades, que todo mundo esteja presente. Então, acho que vai ser bacana. Tá certo, obrigado. Obrigado ao pessoal da FOC, muito obrigado pela presença. Meneghel, obrigado mais uma vez. Obrigado também ao pessoal do hotel aqui, do Boulevard Convention Vale dos Vinhedos. É hotel, é centro de eventos e é mall de compras, o maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do sul do Brasil. O conjunto de serviços ganha o charme de um boulevard inspirado na Toscana, cercado por restaurantes, wine bar, lojas, um bosque com uma capela ecumênica e um centro de eventos que pode receber mais de 5.000 pessoas de forma simultânea, sendo mais de 2.000 pessoas em auditório em múltiplos ambientes. Tudo no mesmo lugar, sem necessidade de deslocamento, que garante maior segurança, conforto e tranquilidade. O empreendimento oferece diversos espaços para eventos, todos tecnológicos e eficientes, com sistema de troca de ar a cada 15 minutos. Quem acreditou nesse empreendimento são os sócios, o Joel Giacomello, o Victor Giacomello e também o Leandro Carpos, que está aqui conosco, e também a gerência é da Lígia Alvarez. E conosco aqui também o Leandro Carpos, diretor comercial, o Francisco Prado, diretor comercial. Muito obrigado pela presença. Descubra o Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, o lugar onde experiências inesquecíveis e grandes eventos ganham vida. Di Paolo, uma experiência gastronômica única, com um abraço da nona em cada prato. A sequência Di Paolo tem pão colonial, sopa de capelete, diversas opções de massas e molhos, além do saboroso galeto ao primo canto. Conheça nossas unidades através das redes sociais, @DiPaoloBrasil. Se você está aqui em Garibaldi, pode conhecer a unidade localizada na rodovia BR-470, no bairro Tamandaré. Di Paolo, a cucina da Serra Gaúcha ao Brasile e ao mundo. A cozinha da Serra Gaúcha para o Brasil e para o mundo. Conosco também a FOC em termometria e aeração, gente. Com foco na qualidade do grão armazenado, a FOC é pioneira em sistemas de termometria e aeração.
há mais de 45 anos é líder em tecnologias para armazenagem de grãos, preservando e conservando a qualidade do alimento armazenado através das mais modernas tecnologias disponíveis no mundo, integrando toda a cadeia produtiva de forma digitalizada ao conceito Indústria 4.0, uma empresa detentora de profissionais qualificados para entregar o melhor sistema de termometria digital e aeração para grãos com a mais alta performance operacional. Confie na tradição, inovação e excelência que só a Focking oferece. Vou falar também da Carpan, que é referência em fabricação de máquina de limpeza de grãos no Brasil, é pioneira na fabricação da máquina rotativa e também das trilhadeiras. Tem a maior linha de máquina de limpeza do país e a maior da categoria, e agora traz o lançamento, a máquina tradicional ML260, com capacidade de pré-limpeza de 340 toneladas hora e de pós-limpeza de 260 toneladas hora. Máquina de grande capacidade de limpeza para espaços limitados. Carpan Agroindustrial, inovação em constante evolução. Conosco a WebSilos, você conhece a WebSilos? Referência em assessoria técnica em pós-colheita e armazenagem de grãos. Fundada por Eduardo Monteiro, a WebSilos é mais que um centro de treinamento, é a parceira que acompanha cada etapa do seu processo, com soluções que maximizam a eficiência da armazenagem e impulsionam suas unidades em um caminho seguro para o crescimento. Com uma equipe de especialistas, a WebSilos atua em 14 estados do Brasil e no Paraguai, oferecendo gestão de equipes, conservação de grãos e tecnologias de ponta. São mais de 2.000 alunos e 100 empresas atendidas. Confiança e inovação são a nossa marca e conosco também a Mídias, Comunicação e Marketing, produção audiovisual com visão agro, com profissionais experientes em grandes trabalhos para o agronegócio. Temos um olhar diferente para contar as coisas do campo. Estou falando de documentários, vídeos institucionais, comerciais de TV, vídeos de produtos, webséries, cobertura de eventos. Há 20 anos, com grandes trabalhos para grandes marcas do agro. Falei da Mídias, Comunicação e Marketing. Queremos agradecer, então, os nossos parceiros comerciais, os parceiros aqui, os nossos convidados. Muito obrigado e até o próximo.